Boa tarde para todos vocês. Estamos iniciando mais uma live do dia 11 de novembro de 2020. Essa é a 16ª live que nós estamos tendo durante esse período. Vamos iniciar a nossa live pedindo a presença de Jesus através de uma oração. Oremos. Que o Senhor Jesus Cristo esteja presente com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando, nos concedendo entendimento para o mesmo, e o assunto que vai ser dito, nós possamos entender e possamos ser iluminados por Ti. Esteja com cada aluno, abençoando, protegendo, guiando. Também estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares, que cada família possa receber a Tua paz, o Teu amor e o Teu carinho. Muito obrigado por tudo, em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, eu quero dizer para vocês que nós já estamos no capítulo número 12 do seu livro. Quem tiver o livro poderá abrir na página 203. 203 é o assunto que nós estamos trabalhando. Já trabalhamos com vocês na página 203, só para fazer um remate para entrarmos no assunto de hoje. Nós já falamos na página 203 sobre sociedade de consumo, falamos o que é consumo, o que é consumismo, foi comentado com vocês, falamos sobre coisas supérfluas que nós temos no dia a dia, e lá no seu livro tem exemplos, e também eu coloquei exemplos para vocês com relação às atividades supérfluas, por exemplo. Lá na página 204, nós comentamos com vocês o que é propaganda. E falamos a diferença entre propaganda e publicidade. E quando se fala em propaganda e publicidade, nós falamos que a propaganda é a alma do negócio. Também falamos que sobre financiamento, né? Falamos sobre a durabilidade. Você está vendo isso na página 204, que está em negrito. E nós comentamos isso em aulas anteriores com vocês. Também comentamos sobre renovados constantemente, que os produtos toda vez estão o quê? Constantemente sendo renovados, para que possa ter uma boa saída o produto. Depois, eu pedi para vocês lerem em casa a página 205. Esse texto 205, você sabe como resistir aos apelos da propaganda? Então, eu pedi para vocês lerem a página 205 e 206, tá? Também já fiz na aula do vídeo a resposta da página 206, o número 1 já foi respondido, o número 2 também já foi respondido, o número 3, o 4, o 5 e o 6. Ou seja, o capítulo 12, que tem na página 206 e 207, as atividades já foram corrigidas. Eu já comentei, eu já dei as respostas sugestivas e você já tem isso pronto no seu livro, ok? Isso já está certo, né? Que já fizemos. É isso, Gabriel G? Tá ok? Copiado a resposta? Ok? Beleza, obrigado. Hoje nós vamos trabalhar então com um novo assunto, que é a página 207, 208 e 209 sobre produção e consumo de energia global. Quero agora disponibilizar-se, então, a tela para a gente trabalhar com esse assunto de hoje. E aí você pode observar, na aula de hoje,
nós colocamos o título como Produção e Consumo de Energia Local na página 207 e 209, ok? Então vamos comentar esse assunto com vocês agora. Elaborei na página 207 e 208, né, até 209, algumas perguntas. E essas perguntas eu vou colocar no quadro e eu vou explicar cada uma delas para vocês nesse momento. Nessa figura que vocês estão vendo no quadro, você está vendo o globo ligado, tendo uma tomada, né? Um fio para ligar na própria tomada. E aí você vê que a cada tempo que vai passando, cada dia, cada mês, cada ano, cada tempo, como eu citei, vai tendo o quê? Esse consumo constante da energia. E aonde é consumido o mesmo? Então, nós vamos estudar hoje na aula da semana do dia 9/12, né, de novembro de 2020, na aula de hoje. Então, a 16ª live, no dia 11/11/2020. Então, a primeira pergunta que eu coloquei ali, produção e consumo de energia global, eu coloquei revolução industrial. Ou seja, a partir da revolução industrial que o homem começou a consumir a energia constantemente. Já falei para vocês que nós tivemos a primeira revolução industrial, nos capítulos anteriores deste. Falamos que teve a segunda revolução industrial, a terceira revolução industrial e a quarta revolução industrial. E cada revolução industrial teve o quê? Uma fonte energética que foi utilizada. E essa fonte energética que foi utilizada são diferenciadas entre elas. Diferenciadas entre elas como assim? São diferenciadas por quê? Pelo fato de que cada revolução industrial teve o seu próprio processo. Quando eu falo na primeira revolução industrial, eu estou falando, por exemplo, na revolução que teve na origem na Inglaterra e que teve também a Alemanha e a França, que fizeram parte da primeira revolução industrial. E nessa primeira revolução industrial, qual foi a fonte de energia que eles utilizaram? Foi o carvão mineral. Já na segunda revolução industrial, nós tivemos também como matéria-prima para a fonte energética o petróleo. Já na terceira fonte energética, nós tivemos o quê? Fonte de energias alternativas, como energia solar, energia eólica através dos ventos, energia através da geração, energia elétrica, né? Geração dos próprios rios, a energia através de maremotriz, que são através das marés, e cada lugar de um país ou de algum continente, eles criaram outras fontes alternativas, porque a indústria utiliza em grande quantidade essas fontes energéticas. E a quarta revolução industrial que nós estamos tendo, essa quarta revolução industrial é a revolução que é voltada exclusivamente para a área da internet, a área da robotização, a área da informatização, a área da automatização. Nós estudamos isso com vocês lá no capítulo número 10, e falando sobre esses elementos que fazem parte, né, no capítulo 9 também, a biotecnologia, a pesquisa espacial, e temos várias, todos esses tipos são utilizáveis na quarta revolução industrial, e todas elas vão ter o quê? A fonte de energia proveniente de uma forma qualquer. Agora, a energia que eu estou colocando aqui é uma fonte, lá na página 207, quem tiver o livro. A energia
é a fonte que vai gerar a movimentação das máquinas em uma determinada fonte qualquer industrial. E aí nós citamos, por exemplo, carvão mineral. O carvão mineral foi a primeira fonte energética, matéria-prima, que foi utilizado na primeira revolução industrial. E através do carvão mineral, essa fonte energética, ela movia os motores de locomotivas, né, trem a vapor, naquelas máquinas a vapor, que eram movidas pelo carvão mineral, que foi utilizado na primeira revolução industrial. Já na segunda revolução industrial, nós temos que eu coloquei ali petróleo, e o petróleo ela parte para a segunda revolução industrial. E o mundo todo começou a utilizar esse combustível fósseis, né? Como o carvão mineral é um combustível fóssil, o petróleo também é um combustível fóssil. Quando se fala em combustível fóssil, são combustíveis que são originados através da grande glaciação ou do dilúvio. Também, outra fonte energética que também foi utilizado paralelamente com o petróleo foi o gás natural. Esse gás natural, ela já é uma fonte de energia alternativa para substituir o petróleo. Se o petróleo um dia acabar, temos o gás natural. Portanto, o carvão mineral, o petróleo e o gás natural são o quê? Combustíveis fósseis que se tornaram o quê? Essenciais para o homem na sua própria questão da energia para a movimentação das revoluções industriais. Agora, com o passar do tempo, né, eu falei para vocês que na terceira revolução industrial e na quarta revolução industrial, nós estamos utilizando grande proporção da energia elétrica. A energia elétrica, como você vê lá na página 217, diz assim: trouxe o conforto e a praticidade para as pessoas. No entanto, seu consumo também ocasionou prejuízos ambientais. Você vê que a energia elétrica, você que vê, tivemos nesses dias, lá na região norte do Brasil, os apagões, né, por falta de estrutura para essa energia elétrica. Aqui no Paraná, em Curitiba, o ano passado nós tivemos várias épocas que ocorreram também apagões. Hoje, em Curitiba, desde esse início do ano, com essa pandemia toda, nós acabamos com essa estrutura de apagões e nós temos energia completa. Então, nesse quadro aqui, coloquei essas perguntas que foram respondidas já para vocês, que está na página 207. Essa energia elétrica é o que nós utilizamos no atual momento da Revolução Industrial, que chamamos a terceira Revolução Industrial. Se alguém tiver dúvida, é só levantar a mãozinha e perguntar para nós, ok? Próximo item, vamos... Eric, pode perguntar, Eric. Eric, pode perguntar, Eric. O Eric levantou a mão para perguntar, mas... Não? Eric? Tá bom, então, continuo. Eu perguntei, mas ele não levantou a mãozinha. Continuando, vamos agora para o próximo item. Nos diz o próximo item o seguinte. Veja lá, fabricação do par de tênis. Essa fabricação do par de tênis, você, logicamente, usa um determinado tipo de tênis. Praticamente, é um meio de você locomover-se através de algo agradável, que é o tênis. Você corre com ele, você anda com ele, você movimenta-se com o tênis, né? E cada vez mais eles estão melhorando essa questão do tênis. Mas
quanta produção e consumo de energia é utilizada, por exemplo, para fazer um tênis. Acompanhe comigo na página 207, o texto diz assim, ó: analise o seguinte exemplo. Na fabricação do par do tênis que você usa, foi aplicada uma camada de materiais sintéticos produzidos a partir de uma matéria-prima muito conhecida e utilizada, como é o caso do petróleo. Então, você sabia que, ao você utilizar o tênis, um dos materiais, que é chamado material sintético, ele foi elaborado através da onde? Da energia utilizada, o petróleo. Então, o petróleo, além de ser utilizado como refino para combustíveis de carros, automotores, de ônibus, de aviões, etc., também ele entra na fabricação do material sintético, que é o tênis. Esses materiais sintéticos estão presentes no solado do tênis, né, na espuma do tênis, que forram o interior, e no tecido que recobre a parte superior do calçado. Ou seja, praticamente o tênis que você utiliza, ele é de matéria-prima ou petróleo. O solado do tênis é de petróleo, material petróleo. A espuma que temos no interior do tênis também é de petróleo, do seu derivado, e também o tecido que vai recobrir, que é o material sintético, ele também é de formação de petróleo. Então você pode observar que praticamente o tênis que você utiliza, ele é de uma única matéria-prima que nós chamamos como petróleo. Pense agora em toda a energia necessária para a produção do tênis, né? Lembre-se de que, quando falamos em energia, estamos nos referindo, por exemplo, tanto àquela utilizada pelas fábricas, quanto a empregada pelas pessoas de modo geral. Então, por exemplo, quando você vai utilizar um tênis qualquer, como estamos explicando essa pergunta que está no quadro, que está na página 207 e 208, na fabricação desse tênis, nós consumimos grande produção de energia, que é o petróleo. Petróleo, através do material sintético, ele vai ser utilizado no solado, nas espumas do interior e também ao recobrir o calçado. Tudo de origem do petróleo. Então, isso nós conhecemos como produção e consumo de energia global. E você está consumindo esse próprio processo, que é através da fonte energética, o petróleo. Ok? Respondido essa pergunta, se tiver dúvidas, por favor, levante a mão, perguntem, para a gente não ficar com dúvidas, tá? Próxima pergunta eu coloquei lá, energia global, né? Energia global, que você pode observar no teu texto aí. E essa energia global, ela vai ser o quê? O petróleo é uma fonte energética global. Por que global? Porque qualquer lugar do mundo que você vai encontrar a fonte energética utilizada através do quê? De combustíveis, né? Querosene, diesel, que vai ser o quê? Para os automotores, para ser para os caminhões, para ser para os aviões, né? Então, a maior parte dos transportes são utilizados o petróleo. Também nas indústrias utiliza-se o petróleo. Na sua casa também se usa o petróleo. Lógico, você não vai usar o petróleo diretamente, mas vai usar os derivados do mesmo, né? Usando o querosene para limpar alguma coisa, por exemplo. Então, são o quê? Elementos de energia global que nós estamos utilizando cada vez mais. E está chegando que os países ricos, eles estão usando em grande quantidade essa energia global que é chamado de petróleo. Um dia, os Estados Unidos fez uma pesquisa e falou o seguinte: até que ano que nós vamos ter petróleo no mundo todo? E foi feita a pesquisa e foi falado que até o ano de 2000 teríamos petróleo para todo mundo. E a partir de 2001 iria acabar o petróleo.
Mas quando eles observaram que aí os Estados Unidos falou, nós devemos procurar outras fontes alternativas para substituir o petróleo. Por isso que foi criado essas fontes energéticas como energia solar, a energia eólica dos ventos, a geromotriz, a maremotriz, a hidrogênio, energia elétrica, né, carros movidos a energia elétrica, para substituir o petróleo, porque um dia iria acabar. Só que nós estamos no mês de novembro de 2020 e ainda tem petróleo em grande quantidade. Então você pode observar que os países ricos cada vez exploram mais essa fonte energética que é o petróleo. E o que acontece com os países pobres? Infelizmente, os países pobres vão sofrer com o petróleo. Você viu que ontem o dólar chegou na casa do quê? R$ 5,64. É muito caro para pagar tudo isso, mas o petróleo ele vai estar o quê? Fixado nesse preço estipulado. E com isso, nós temos, por exemplo, um grande espaço de pessoas que vivem como pobres, situado nessa conjuntura de ser explorado por países ricos, através do petróleo. E aí você pergunta, e a ONU? A ONU está fazendo o quê? O que significa a ONU? Organização das Nações Unidas. Então, a ONU ela começou a preocupar-se também com essa grande exploração do petróleo. E aí fizeram o quê? A ONU tem apresentado propostas cujo objetivo é o quê? É melhorar o padrão de vida dos habitantes dos países mais pobres. Mas como melhorar? Então, nós temos, a ONU começou então a pensar em alternativas para substituir o petróleo. E aí, para representar o quê? Outras ofertas de energia para que a população, tanto classe média como classe pobre, tivesse condições de ter essa fonte energética normalmente. Mas ficou no papel e, por enquanto, na praticidade, nós ainda não estamos colocados no dia a dia. Agora, as fábricas, como você sabe muito bem, as fábricas precisam conhecer a tendência da moda para garantir o consumo de seus produtos. Qualquer produto que se faça, ela tem que ter meio que melhor qualidade, melhor visual, melhor produtividade, melhor validação do produto, né? E com isso, esse produto deve ser o quê? De classe alta, de privilégio. Então, as fábricas estão fazendo o quê? De tudo para melhorar os produtos. Só que acontece o quê? Quando vai melhorando o produto, acontece o quê? Aumenta o preço dos produtos, infelizmente, né? Na corrida pela obtenção de lucros e resultados positivos e seus balanços anuais, incontáveis empresas transnacionais instaladas em países pobres burlam o quê? As leis, né? Isso que nós já estudamos nos capítulos anteriores. Para os países que têm empresas multinacionais, eles não estão nem aí se está tendo crescimento de energia, de consumo de energia, né? Esses países ricos com as empresas multinacionais, eles estão preocupados com o quê? Com o lucro. Se está tendo lucro, para eles está ótimo. Se não tem lucro, então aí eles pensam, vão rever quais são os problemas que estão ocorrendo naquela determinada localidade. E ao observar que está tendo prejuízo, ele fala o seguinte: bom, nós vamos sair desse país porque nós não estamos tendo crescimento do mesmo. Então, as fábricas, elas não se preocupam com o meio de consumo de energia. As fábricas estão preocupadas em lucro, infelizmente. Agora, por exemplo, modernização e qualidade. Já comentei com vocês que no dia 13 de outubro de 2020 foi lançado no mundo todo o iPhone 12.
E parece que todo mundo corre atrás do iPhone por ser um produto moderno, um produto de qualidade, mas você pode observar há 10 anos atrás, né, 2010, como era o sistema de celular. Se você observar o celular de 2010, você pode observar que tem uma estrutura diferenciada. Hoje, o celular de 2020, ele vai ter o quê? Uma outra complexidade. Me lembro que quando o celular saiu, há alguns anos atrás, né, lá no ano 2000, por exemplo, o celular era só para receber chamadas e falar. E aí, com o tempo, os celulares colocaram para tirar fotos. Depois começou para fazer vídeos, filmes. E hoje nós temos o quê? Um pequeno computador no celular. O que foi que aconteceu? Melhorou a qualidade do produto. Mas, ao melhorar a qualidade do produto, também subiu o preço dos produtos. Infelizmente, subiram demais. E hoje os produtos estão caríssimos, comparado, por exemplo, o celular que foi lançado há 20 anos atrás e o celular que nós temos hoje, o iPhone 12, que é considerado na praça o mais caro, o mais moderno, mas o melhor de qualidade. E as indústrias, elas utilizam em grande composição essa forma de energia, né? Essa transformação pode ser percebida nos segmentos industriais. Só para ter uma ideia, para atender a demanda de mercadorias, os fabricantes colocam todas as suas máquinas em ação. Ou seja, as máquinas trabalham 24 horas sem parar. Quem que vai mudar? São os operários que vão mexer nas máquinas. Então vai ter rodízio de cada 8 horas vai ter mudança de pessoas. Mas as máquinas ficam rodando 24 horas. E ao rodar 24 horas sem parar, ela vai tendo o quê? Um grande consumo de energia. Muita energia está sendo gasta nesse processo todo, né? Continuando. Agora temos o ranking, lá na página, quem está com o livro, na página 209, e nos diz o seguinte, observe, na sequência, o ranking dos países. Na tabela, olha só, a China ocupa o primeiro lugar do mundo em emissão de CO2. O que significa CO2? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. E a China é o primeiro lugar em emitir, olha só, a toneladas que ele emitem, a China. Segundo lugar, Estados Unidos. Terceiro lugar, a Índia. Quarto lugar, a Rússia. Quinto lugar, Japão. Sexto lugar, a Alemanha. Sétimo lugar, Coreia do Sul. Oitavo lugar, o Irã. Nono lugar, Indonésia. 10º lugar, Arábia Saudita. E o Brasil ocupa o 15º lugar em ranking para eliminar constantemente na atmosfera o CO2, chamado de dióxido de carbono. Isso você vai ver na próxima aula quais são os problemas que vai ocorrer com esse elemento chamado dióxido de carbono, CO2, principalmente nas novas tecnologias do mundo globalizado, com a degradação do ambiente, com as técnicas impróprias da exploração, no lixo eletrônico, nas usinas hidrelétricas, no aquecimento global, né, nos resíduos químicos, no desmatamento. E aí nós podemos observar que os Estados Unidos ocupam o 2º lugar e o Japão ocupa o quê? O 5º lugar. Mas eles foram países, que nós vamos ver lá para frente, que foram países que não assinaram o protocolo de Kyoto. Eles não estavam preocupados com isso, nem um pouco. E até hoje, eles não estão preocupados com essa emissão de CO2. Eles querem que os países pobres cuidem do meio ambiente. E os países ricos, eles querem ter qualidade, quantidade, modernização os seus próprios produtos. Gostaria que você abrisse o seu livro na página 215, quem tiver 215, e diz ali, ó, produção e consumo de energia. E diz assim no texto ali, ó, página 215,
O crescimento econômico está associado ao consumo e à produção de energia. No entanto, quanto maiores forem a produção e o consumo, maior será o quê? A poluição atmosférica. Então, infelizmente, está cada vez mais o homem produzindo e consumindo energia. Agora, gente, olhe para o quadro. Olha o que o quadro está falando aqui na página ali. Turma 81, dia 23 de novembro de 2020. Turma 82, dia 23 de novembro de 2020. Turma 83, 24 de 11 de 2020. Quais são as atividades para você entregar? Marquem para você já entregar nessa data na plataforma do Class. Eduardo Ferreira, marque lá, página 201 do seu livro. 201 é para entregar. Página 202 para entregar. Grife, marque, circulem para vocês tirar foto para mandar para mim. O número 5 da página 202 não precisa fazer, porque eu vou fornecer a resposta. E a página 214, para vocês tirarem fotos. Ou seja, são 3 fotos que vocês vão enviar nessas datas. Turma 81, no dia 23 de novembro. Turma 82, no dia 23 de novembro. Turma 83, dia 24 de novembro. Quais são as páginas? 201, 202 e 214. Hoje é dia 11 de novembro. Ainda temos uma semana para frente para vocês realizarem, para tirar nota 10 nessa atividade. E eu quero ver a turma 81, eu quero ver a turma 82 e quero ver a turma 83 com nota 10 no quarto bimestre, terminando o ano com nota 40 pontos. Próxima aula, nós iremos falar sobre problemas ambientais, que vai ser lá no dia 16 e 17 de novembro, sobre a página 209 e a página 211. 211. E nesse momento, agora eu vou fazer a chamada. Já fiz a chamada, já vi quem são os alunos que estão presentes na aula. Eu estou vendo aqui que nós temos 5, 10, 15, 20 alunos que estão presentes na aula de Geografia. Parabéns para esses 16 alunos que estão presentes na minha aula. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus possa estar presente com você. Vamos finalizar a aula com uma oração. Que o Senhor Jesus Cristo esteja presente com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando. Que eles possam ter a tua paz, o teu amor e a presença de Jesus Cristo constantemente no coração deles. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Tchau, tchau, Gabriel G. e assim por diante.